Olá, novelover! Eu sou o Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, aqui é o seu lugar. Aproveita, já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos mais um especial. Que flop foi esse? Eu quero saber que flop foi Em Família. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Em Família foi uma telenovela que estreou na Rede Globo às 21 horas, no dia 3 de fevereiro de 2014. Foi escrita por Manuel Carlos, teve direção geral de Jaime Monjardim, um total de 143 capítulos e hoje ela completa exatos 10 anos de sua estreia. A trama, dividida em muitas fases, três para ser mais específico, duas irmãs, Chica, Juliana Araripe e Selma Camila Rafante são casadas com dois irmãos, Ramiro, Oscar Magrini e Itamar Nelson Baskerville, respectivamente. Do casamento de Chica e Ramiro nasceram Clara, Luana Marquezine, Felipe, Vini Mazola e Helena Júlia Dallavia, uma garota livre e impulsiva. Já Selma e Itamar tiveram Laerte, Ike Duarte, que torna-se um flautista muito talentoso, mas que também morre de ciúmes da prima e namorada Helena. Conectados por laços de sangue e afeto, Helena e Laerte foram criados juntos desde que nasceram e vivem uma paixão intensa, daquelas cheias de amor e desentendimentos. A história começa em Goiás, onde Helena e Laerte crescem e passam a adolescência e juventude. O romance entre os dois sempre foi visto como uma aventura passageira pela família, mas o amor que um sentia pelo outro só cresceu com o passar dos anos e acabou se impondo diante das tentativas de separá-los. O romance teria tudo para andar às mil maravilhas, não fosse pelo excesso de ciúme que Laerte, agora vivido por Guilherme Leica, sente por Helena, feita por Bruna Marquezine, motivo de constantes idas e vindas do casal. Um dos alvos do ciúme de Laerte é Virgílio Nando Rodrigues, um rapaz de origem humilde que guarda para si o amor que sente por Helena em respeito à amizade que tem por ela e por Laerte. Mas quando os sonhos de Helena e Laerte estão prestes a se tornarem realidade, uma tragédia marca para sempre a vida dos dois, levando-os a seguir caminhos diferentes. Na terceira e última fase, já adultos, casada com Virgílio Humberto Martins, Helena, Júlia Lemertz, deixa Goiás e se muda para o Rio, enquanto Laerte, Gabriel Braga Nunes, vai para o exterior e se torna um flautista famoso. O retorno de Laerte ao Brasil, muitos anos depois, faz com que as vidas desses personagens voltem a se cruzar, reacendendo antigas mágoas e paixões mal resolvidas. O problema maior deflagra-se quando Luísa, Bruna Marquezine, filha de Helena e Virgílio, desperta a paixão de Laerte, já que ele vê na garota a mesma Helena pela qual fora apaixonado no passado. Esse então é um resumo dessa novela que a gente conhece muito bem, sabe tudo o que aconteceu ali. Não tem muito o que falar, né, sobre essa história principal, porque lendo assim a sinopse até parece interessante, mas infelizmente o desenvolvimento não foi algo que agradou muito ao público. Eu diria que não agradou em nada. É um consenso, será? Bom, a gente vai saber um pouco mais agora dos bastidores de Em Família nas nossas curiosidades. Manuel Carlos, o autor, afirmou que Em Família seria sua última novela. Esse anúncio já tinha sido feito 10 anos antes, quando do lançamento de Mulheres Apaixonadas, em 2003. Na ocasião, Maneco afirmou, abre aspas, cheguei aos 80 anos e prefiro parar enquanto ainda me julgo capaz de encarar essa empreitada. Fecha aspas. Só que ele se corrigiu, né? Reiterou que não estava se aposentando e que gostaria muito de continuar escrevendo séries e minisséries. No fim, ele acabou escrevendo aí mais 3 novelas, né? Depois do grande sucesso que foi Mulheres Apaixonadas. Só que realmente a gente percebeu um cansaço no Maneco, porque as 3 novelas que vieram depois de Mulheres Apaixonadas ficaram bem aquém das maravilhas que nós estávamos acostumados a assistir dele.
A escalação de Júlia Lembertis e Bruna Marquezine para viverem a mesma personagem em fases diferentes, a icônica Helena, foi bem planejada por Manuel Carlos. A Marquezine, ela começou a carreira ainda criança, com 6 para 7 anos de idade, em Mulheres Apaixonadas, vivendo A Pequena Salete. Desde então, não trabalhou mais com os textos do autor. Já a Júlia encerrava os ciclos de Helenas do Manuel Carlos, fechando assim de forma redondinha, já que a primeira Helena do Maneco tinha sido vivida pela sua mãe, Lilian Lemertz, em 1981, na novela Baila Comigo, a quem, em família, foi dedicada. Maneco prometeu um novelão para encerrar a saga de suas Helenas, retomando as características clássicas do gênero: drama, romances problemáticos, histórias de superação e uma linguagem visual mais tradicional. Partindo dessa ideia, o autor baseou a sua trama mais em situações familiares e triângulos amorosos, além dos temas de merchandising social, como o alcoolismo, homossexualidade feminina e doenças como o mal de Alzheimer e o mal de Parkinson, em um ritmo mais lento de vida real que caracterizava a sua obra. A expectativa para a estreia da novela era grande, porém, logo no início, diante da baixa audiência, a direção preferiu editar os capítulos para dar mais agilidade à trama. A segunda fase foi bem, mas pela edição providencial. Entretanto, o Manuel Carlos ele se perdeu em sua novela editada, sem frente de capítulos, quando a novela entrou em sua terceira e definitiva fase. Em Família perdeu o ritmo das duas fases anteriores. Foi quando a audiência despencou ante a uma trama lenta que não fazia questão de prender o público na frente da TV, pouca ação e ausência de bons ganchos. Em Família terminou com uma audiência muito baixa, média final de 30 pontos na Grande São Paulo, a menor na história do horário até então. E, no geral, repercutiu muito mal nas redes sociais. A estreia ocorreu em fevereiro de 2014 e a previsão era exibi-la até o final de agosto. Porém, após 2 encurtamentos e afastamento do autor por problemas de saúde, o último capítulo, de número 143, foi exibido em julho, na semana seguinte à final da Copa do Mundo do Brasil. Com a ausência de Maneco, a condução da novela em sua reta final passou à sua filha Maria Carolina, que já era colaboradora da novela. O público não deixou de perceber algumas escalações equivocadas no elenco, principalmente por causa das idades dos atores, gente, que não era nada condizente com seus personagens, como Natália do Vale sendo mãe de Júlia Lemertz, com apenas 10 anos de diferença de idade entre as atrizes. Caso pior, mais esdrúxulo ainda, foi o de Ana Beatriz Nogueira, que era mãe de Gabriel Braga Nunes, e os dois atores têm apenas 5 anos de diferença. Sobre essas escalações absurdas de mães e filhos, eu já fiz um vídeo específico, falando de várias outras escalações bem estranhas. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar passando o card por aqui, para você conferir depois de terminar de ver este aqui. A escalação da Vanessa Gerbelli também causou confusão. Sua personagem era irmã de Natália do Vale e de Ana Beatriz Nogueira, no entanto, ela era tia da Helena, feita pela Júlia Lemertz, e também era tia da Giovanna Antonelli e do Tiago Mendonça, todos filhos da personagem de Natália. E, obviamente, também era tia do Gabriel Braga Nunes. Só que na primeira fase, nas duas primeiras fases, aliás, a personagem era vivida pela atriz Gabriela Carneiro da Cunha, que parecia mais velha que a sua sobrinha Helena, que era feita pela Bruna Marquezine. Só que quando a Vanessa entrou na fase definitiva da novela, pareceu, obviamente, mais jovem que a sobrinha Helena, feita pela Júlia, né? Então não tem nenhum problema uma tia ser mais jovem do que um sobrinho. Eu mesmo tenho uma tia que é 1 ano só mais velha do que eu. O problema é ela parecer bem mais velha em uma fase e na outra já parecer muito mais nova. Ou pelo menos uns 10 anos mais nova. Parecia que a Vanessa era irmã de Júlia e não tia, assim como também dos outros sobrinhos, né? A Clara, feita pela Giovanna, o Felipe, feito pelo Tiago Mendonça. Se é difícil de explicar, gente, era muito mais difícil ainda entender assistindo a novela. Porém, a Vanessa Gerbelli foi um dos destaques mais positivos da história, com a trama de Juliana formando uma dupla interessante com o personagem do Marcelo Melo Júnior, o Jairo.
único casal da novela a dar um certo dinamismo à trama. Destaque também para o texto do Maneco, sempre com profundidade e emoção, quando encontra respaldo em atores à altura, claro, como as protagonistas, né, feitas pela Júlia Lemertz e pela Bruna Marquezine. E por mais que seus diálogos e dramas tenham se repetido ao longo da novela, a Helena, por exemplo, não tinha outra função a não ser reclamar do Laerte, mas ainda assim, os diálogos do autor salvaram Em Família da letargia total. Em Família foi a primeira novela das atrizes Érica Januza e Ágata Moreira, vinda da Malhação, também de Júlia Dallavia, com 16 anos na época, e da excelente Giovanna Rispoli, então com 12 anos, que participou da segunda fase, ou melhor, da primeira fase, vivendo a vilãzinha Shirley, ainda criança. Por onde anda essa menina, hein, gente? Giovanna Rispoli é tão talentosa, tá desperdiçada, não sendo aproveitada na televisão, gente. Chamem Giovanna Rispoli para as novelas, ela é maravilhosa. Com poucos personagens realmente cativantes, algumas tramas que poderiam ser bem conduzidas e se perderam. Foi o caso da relação homossexual entre Clara e Marina, feitas por Giovanna Antonelli e Tainá Miller, que já começou estranhamente errada, quando o autor pintou uma Marina destruidora de um lar feliz de comercial de margarina. O Cadu, feito pelo Reinaldo Gianecchini, que era o marido da Clara, era um concorrente forte demais para que se angariasse torcida por Clarina, o chip, né? Clara e Marina. E ficou meio conhecidinho ali, né, nas redes sociais, como o fandom do casal, mas não fez muito barulho porque a novela realmente repercutia quase zero. Para piorar a situação, o Maneco inventou uma doença do coração para o Cadu e isso quase pôs tudo a perder. Uma amostra do quanto essa trama foi mal conduzida e ficou completamente perdida ali no meio do caminho. Quando o autor se apercebeu disso, tirou o foco da doença do Cadu, minimizando-a, e criou o casal lésbico de comercial de margarina. O ponto positivo foi o beijo entre as moças. Simples, sem intenção de causar alarde, de forma natural, como deve ser tratado o tema. Na cota do merchandising social, outra marca do autor, Maneco retornou ao alcoolismo através do personagem Felipe do Tiago Mendonça. Uma trama requentada, né? Por mais que o tema seja sempre pertinente, os desenvolvimentos do próprio Maneco em suas tramas de Por Amor e Mulheres Apaixonadas com os personagens Orestes do Paulo José e Santana da Vera Holtz já haviam entrado para os anais da TV com os seus dramas de alcoolismo, né? Muito melhor conduzido, muito mais repercutido, muito mais interessante. Então, ali em Laços de Família ficou só uma coisa jogada. Aí você pega também, né, um Paulo José, um ator do calibre de Paulo José, uma atriz estupenda feito Vera Holtz para interpretar esses personagens problemáticos com relação ao álcool. E aí, numa Laços de Família, que é a sua última novela, você me traz um Tiago Mendonça, que nunca tinha feito novela, tinha feito uma novela só, um ator meio inexpressivo, que eu até simpatizo. Mas, cara, você põe na balança, quem vai lembrar de Tiago Mendonça Em Família, se a gente tem uma Vera Holtz de Mulheres Apaixonadas e um Paulo José em Por Amor. Isso sem falar em outras abordagens, né? Como a eterna Heleninha Reutemann de Renata Sorrah, que aí já é de outro autor. Mas, enfim, realmente, o Felipe de Em Família é um personagem que eu duvido muito que você se lembrava antes de eu citar aqui nesse vídeo. Também o descaso com o idoso, tão bem abordado em Mulheres Apaixonadas, transformou-se em um núcleo cômico sem graça nenhuma. O mal de Alzheimer de Selma, personagem da Ana Beatriz Nogueira, acabou pendendo para o humor, o que foi um verdadeiro desserviço. Parecia mais coisa de Valcir Carrasco. Outra trama mal costurada foi a de Alice, feita pela Érica Januza, fruto de um estupro. Outra coisa horrorosa, uma cena quase que gráfica ali na segunda fase da novela, a violência que a mãe dessa personagem sofreu, e aí ela engravida, nasce a Alice. Quando ela descobre que ela é fruto de um estupro, ela tem sede de justiça, ela quer encontrar o criminoso, e aí ela passa a colaborar com a polícia. Só que o que era difícil de engolir é a maneira fácil e rápida com que a polícia pôs em risco a vida da jovem.
aparentemente com pouco preparo. Na verdade, ela entra, né, para um curso de polícia, um concurso, ela quer se tornar uma policial e ela começa a dar os primeiros passos. Só que aí, muito eh, verde ainda, né, a polícia deixa ela participar de uma busca, de uma procura pelo pai estuprador, né, uma coisa totalmente irresponsável e irreal. Alguns personagens que o público jurava que ia decolar deixaram a desejar. Foi o caso da vilã Shirley, da Viviane Pasmanter. A gente estava com muita sede de ver essa atriz magnífica interpretando uma nova vilã, ainda mais do Manuel Carlos, além dela estar afastada da TV há alguns anos, né? Antes de voltar ali em Família, ela tinha muito tempo que não interpretava uma personagem do Maneco e muito menos uma vilã. E a gente queria o quê? Uma nova Laura de Por Amor ou uma nova Débora de Felicidade? E aí tivemos a Shirley, que andava desfilando com uma cobra no pescoço para cima e para baixo. Teve cenas interessantes, diálogos bons ali para Shirley, porque a Viviane ela é realmente muito cativante, mas o barco já estava furado, a novela já não tinha graça nenhuma e a Shirley acabou afundando junto. E aí a Shirley acabou virando a personificação de Em Família, né? Começou prometendo muito nas primeiras fases, mas não cumpriu na continuação da história. E aí a gente tem que parabenizar as atrizes que interpretaram a personagem na primeira e na segunda fase. Já falei aqui da Giovanna Rispoli, que foi sensacional, uma vilãzinha mirim incrível, odiosa, já com 12 anos de idade. E aí, na adolescência, quem interpretou a Shirley foi a Alice Wegman, que também arrasou. Outros personagens mudaram de personalidade com o andamento da novela e a necessidade do roteiro. Chica era uma mulher cordata, simples, resignada na primeira fase, e quando ressurgiu na pele da Natália do Vale, a mulher se transformou. Virou outra pessoa. Havia mudado completamente, tendo se transformado em uma mulher liberta, despreocupada, alegre. Não que ela não poderia, né, ter mudado ao longo dos anos que a gente não acompanhou, mas não houve ali eh, um acompanhamento, né, mesmo do telespectador vendo que ela gostaria de ser uma mulher livre, ou que ela era uma mulher infeliz e submissa. Não, ela parecia uma mulher muito feliz no casamento, né? Ela teve um caso no passado ali, se apaixonou por um homem, depois ela reencontra esse homem. Então eu acho que o que faltou foi a gente ver esse desenvolvimento da personagem se libertando. Então ela era uma coisa na primeira fase, e aí na fase definitiva ela já tinha uma outra personalidade. Outra personagem que também teve momentos muito bons no início foi a Branca, a vilã da Ângela Vieira. Parecia outra personagem que ia decolar, mas acabou minguando com o tempo. Por fim, o Laerte, um Gabriel Braga Nunes bem apático e detestável, inexplicavelmente só mostrou a verdadeira personalidade, aquela que a gente viu na pele do Guilherme Leican ali na segunda fase, tentando matar o pobre do Virgílio, no finalzinho da novela, né? Essa personalidade a gente só conseguiu reconhecer no personagem no finalzinho da novela. Talvez, se o Maneco tivesse mexido mais com esse vilão, Em Família tivesse ganhado um certo dinamismo e, consequentemente, despertado um maior interesse do público. Os primeiros capítulos de Em Família incluíram cidades de Goiás, em uma tentativa de melhorar o mau desempenho da emissora nesse estado. A novela teve início na cidade fictícia de Esperança, onde Helena viveu sua infância. Foram feitas gravações em locações do município de Goiás e na capital Goiânia. Manuel Carlos afirmou que a história começava fora do Rio porque precisava de um cenário rico, mas que mantivesse os costumes regionais. Na terceira e definitiva fase, Helena foi viver no Leblon do Rio de Janeiro. Além de Goiás e do Rio, Viena, na Áustria, também serviu de cenário para Em Família. A cidade foi escolhida, segundo o diretor de núcleo Jaime Monjardim, por ser musical, uma vez que a novela contava com, ao menos, 4 músicos entre os personagens. Tendo a árvore genealógica como referência, a abertura da novela exibia uma árvore com fotos dos personagens penduradas nos galhos por fios dourados. A inspiração para a criação da vinheta veio da internet. O estúdio australiano Blue Hat desenvolveu um vídeo customizável com a mesma ideia e estética,
em que era possível o usuário comprar o template e, com certo domínio de ferramenta de edição, montar seu próprio vídeo com fotos de sua família. A equipe da novela não utilizou o template, mas a vinheta é claramente similar à versão estrangeira. Não só a Globo teve essa ideia. Um mês antes de a novela estrear, o fã Joey Tiger se utilizou do mesmo template para criar uma abertura alternativa para Em Família. Questionada pelo site Notícias da TV, a Globo afirmou que o Blue Hat não foi a única fonte de inspiração para produzir a abertura da novela. Abre aspas. Nossa ideia foi reforçar esses laços familiares com fios de ouro, mostrando como essas relações são valiosas. Fotos em árvores também têm sido muito usadas na decoração de festas e celebrações familiares. Conhecíamos a referência do site, mas ela não foi a única que usamos. Fecha aspas. Foi a justificativa da área de comunicação da emissora. A partir de abril de 2014, a novela deixou de exibir o Momentos em Família, que eram clipes rápidos exibidos ao final de cada capítulo, assim como aconteceu com Páginas da Vida e Viver a Vida, que tinham depoimentos no final de cada capítulo. O Momentos em Família contavam a historinha de algum drama familiar, mas, de acordo com o publicado na época, esses clipes foram retirados porque derrubavam a audiência da novela e prejudicavam os programas exibidos na sequência. Pois é, né, gente? Parece que nem isso deu certo em Família. Até em Viver a Vida lá, que era uma novelinha também que foi bem ruim, né? As pessoas gostavam de ver os depoimentos finais. Foi até o fim. Aqui não, aqui eles tombaram até com os momentos em família. Acabou com tudo. Foi ó. Por um período, com os baixos números do Ibope de Em Família, para despertar a audiência adormecida, a Globo fez uma coisa que eu acho o maior mico que eles já inventaram. Eu acho de uma cafonice. E já tinha sido feito, ou melhor, que também foi feito um ano depois com Babilônia, que era o quê? Aumentar o número de chamadas da novela durante toda a programação da emissora, com os atores falando dos seus personagens, né? Ou melhor, os personagens dando depoimento sobre eles mesmos, né? O que estava acontecendo na vida deles, como eles estavam se sentindo. Isso aconteceu com a Giovanna Antonelli, que fazia a Clara, e a Bruna Marquezine, que fazia a Luísa. E elas falavam das suas vidas de uma forma dramática, emocionada e muito superficial e micosa. A gente via que aquilo ali era só um desespero para ver se chamava a audiência. E, como a gente viu, não funcionou também. A campanha era semelhante a um lançamento de uma novela com discursos em primeira pessoa. Só que era uma tentativa desesperada, né? E se tornava muito mais cafona do que as chamadas de uma novela que a gente adora, porque ali a gente está conhecendo os personagens, né? Eles estão se apresentando para ver se a gente se interessa. No caso dessas novelas com baixa audiência, a gente já não tem mais interesse nos personagens, então isso não funciona. Então é isso, gente. Eu acho que esse foi o maior flop do qual eu já falei aqui no meu canal. Eu fico muito triste, porque eu amo o Maneco. O Maneco, assim, conquistou gerações de fãs, né? Ali desde os anos 80 e veio nos anos 90, que foi a melhor fase. Entrou os anos 2000. Mas quando chegou os anos 2010, que ele resolveu se aposentar, ele já não estava bem, tadinho, e fez o que fez, né? Eu fico muito triste de falar que a despedida do Maneco foi tão feia, sabe? Foi uma novela tão ruinzinha, né? Tendo uma Helena que poderia realmente ser memorável, vivida por uma atriz incrível, escolhida a dedo. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Que flop foi esse? Em Família, 10 anos, gente. Parece que foi há uma hora atrás. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais. Se ainda não for inscrito, se inscreve nesse canal. Você pode contribuir com algum valor, se assim desejar, nesse Pix que eu vou deixar passando aqui na tela. Considere também se tornar um membro do canal, clicando no botão Seja Membro aí embaixo, tem todas as explicações. Quero agradecer a quem já fez isso, ao Redmarco, a Viviane Bento, a Aline Majolo. E é isso, pessoal. Por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.